Uma exposição das 7 eras da Igreja. A Era da Igreja de Tiatira, página 195. O Elogio. Apocalipse capítulo 2, verso 19. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aqui novamente encontramos as mesmas observações introdutórias. Eu conheço as tuas obras. O próprio Filho de Deus disse: crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ele pôs ênfase em suas próprias obras enquanto estava na terra. As obras que ele fez foram ordenadas por Deus para inspirar fé nele. Foi uma grande parte do seu ministério. Seu Espírito Santo no apóstolo Paulo disse: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, verso 10. Estas obras eram para inspirar fé nele, porquanto manifestariam essa relação com ele que Paulo escreveu como criados nele. Agora, as obras nunca tomarão o lugar da fé em Deus para nossa salvação. Porém, as obras manifestarão nossa fé já depositada nele. As boas obras não salvarão você, porém, resultarão de uma vida salva como fruto ao Senhor. Eu creio em boas obras. Mesmo que o homem não seja salvo, ele deve praticar boas obras e fazer o melhor que pode. O que é horrível à vista de Deus é que os homens pratiquem más obras e depois digam que estão fazendo a vontade do Senhor. É isso que os bispos e papas e a hierarquia de Roma estavam fazendo. Estavam matando, mutilando e praticando toda espécie de mal no nome do Senhor. Eles viviam vidas exatamente opostas ao que a palavra ensina. Naquele dia mau, aqueles verdadeiros cristãos brilharam como uma luz num lugar escuro, enquanto continuamente praticaram o bem. Porque eles retribuíam a maldição com bênção e praticavam a verdade para honrar a Deus, ainda que muitos morressem por isto. Nesse versículo, ele está elogiando seus filhos porque estavam vivendo vidas transformadas. Suas obras testificavam de um novo espírito dentro deles. Os homens viviam as suas boas obras e glorificavam a Deus. Sim, Senhor. Se você é cristão, você vai fazer o que é correto. Suas obras mostrarão que seu coração é correto. E não será algo que você finja, porque você fará a vontade dele quando ninguém, a não ser Deus, o vê. E você fará a vontade dele, mesmo que lhe custe a vida. Eu conheço a tua caridade, serviço, fé e paciência. Você notará que a caridade deles é colocada entre obras e serviço. E esse é o lugar correto para ela, porque sem caridade nossas obras não são aceitas diante de Deus e tampouco nosso serviço. Paulo, falando aos Coríntios, disse: sem caridade eu nada seria, e tudo quanto faço é sem proveito, a menos que seja feito em caridade. Agora, você pode ver aqui mesmo que estes crentes não estavam naquela classe nicolaíta que fazia obras como um meio de salvação ou para ser admirada pelos homens. Eles faziam suas obras através do amor de Deus que fora derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Esse amor em seus corações era o amor de Deus pelos seus. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os pagãos que viam as vidas dos cristãos primitivos diziam:
Olhem como eles se amam uns aos outros. João disse: qualquer que ama é nascido de Deus. 1 João 4:7. Eu quero fazer uma advertência neste momento. É dito com referência aos últimos dias que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na era de Laodiceia, ou seja, a última era, o amor de si mesmo e o amor pelas coisas materiais tomará o lugar do verdadeiro amor de Deus. Temos que nos guardar do poder do pecado nesses últimos dias. Tantos estão ficando tão endurecidos porque não têm se dado conta do efeito deste espírito do último dia. É tempo de se chegar a Deus e deixá-lo encher nossas vidas com seu amor, ou sentiremos a frieza da igreja do último dia e rejeitaremos a verdade de Deus, que é a única capaz de nos ajudar. Naqueles tenebrosos e terríveis anos, a verdadeira vinha manteve seu amor por Deus e amor dos irmãos. Deus os elogiou por isto. Eu conheço o teu serviço. Jesus disse: o maior de todos é servo de todos. Um homem sábio comentou sobre este dito. Eis o que ele disse: somente a história provará a verdade desse dito. Aquele homem estava certo. Todos os homens verdadeiramente grandes da história foram servos. Os que exigiram ser servidos, os que oprimiram, os que sempre procuraram estar por cima, caíram em vergonha. Até os mais ricos são condenados por Deus quando não usam sua riqueza corretamente. Porém, examine a história e você encontrará que os verdadeiramente grandes foram aqueles que serviam a outros. A história jamais pode aclamar aqueles aos quais foi feito muito, mas sempre louvará aqueles que fizeram muito pelos outros. Agora, apliquemos isso a nós mesmos. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, assim devemos seguir esse exemplo. Veja-o enquanto ele se curva sobre os pés dos apóstolos e lava os seus pés cansados e sujos. Ele disse: vocês não sabem agora o que eu estou fazendo, mas saberão depois. Porém, o que vocês me veem fazendo, devem fazer também. Ele tornou-se servo a fim de que Deus pudesse elevá-lo às mais elevadas alturas. E um dia, no julgamento dos santos, vamos ouvi-lo dizer: bem está, bom e fiel servo. Entra no gozo do teu Senhor. É difícil ser sempre servo. Porém, os que se gastam e são usados pelos outros, um dia estarão assentados com ele em seu trono. Valerá a pena tudo isto, então? Trabalhemos para o Mestre desde o amanhecer até o pôr do sol. Falemos de todo o seu maravilhoso amor e cuidado, e quando tudo da vida estiver terminado e nosso trabalho na terra concluído, e a lista for chamada lá no além, eu lá estarei. Eu conheço a tua fé. Agora, ele não diz aqui como disse à igreja em Pérgamo: tu retens a minha fé. Ele não está falando acerca de sua fé agora, mas ele os está elogiando por sua fidelidade. E enquanto ele o faz, ele também menciona a sua paciência. Ora, fidelidade e paciência andam juntas. Por sinal, a paciência é resultado da fidelidade, pois em Tiago 1,3 diz: a prova da vossa fé obra a paciência. Não há absolutamente outra maneira de ganhar paciência. Tem que vir pela prova de nossa fé. Romanos 5,3. A tribulação produz a paciência. Quão altamente Deus considera este aperfeiçoamento de nossa paciência é visto em Tiago 1,4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma.
A vontade de Deus para nós é a perfeição. E essa perfeição é paciência, esperando em Deus e esperando por Deus. Este é o processo de desenvolvimento do caráter. Quão altamente Deus elogiou estes santos da tenebrosa Idade Média. Pacientes como cordeiros levados ao matadouro, eles serviram a Deus fiel e amorosamente. E isso era tudo que eles queriam da vida, apenas servir ao Senhor. Quão grande haveria de ser a sua recompensa. Eu conheço as tuas obras, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Isto certamente é notável. À medida que as trevas da era aumentavam, à medida que a lista de mártires ficava mais extensa dia a dia, eles trabalhavam ainda mais arduamente, eles serviam ainda mais, e sua fé aumentava. Quão trágico foi que na era de Éfeso o amor diminuísse. E verdadeiramente, nada é dito do trabalho de amor aumentando em outras eras. Porém, esta era, na mais tenebrosa de todas as eras, eles o serviam ainda mais. Que lição isso é! Não há cessação deste afável serviço de amor ao Senhor, mas, pelo contrário, um aumento dele. Esse é o segredo. Deixe o inimigo tentar impedir nosso serviço ao Senhor. Nossa resposta é serviço aumentado. Quando os abatidos estão gritando assustados, essa é a hora de clamar a vitória. Eu conheço as tuas obras, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Agora, como já dissemos, esta era é chamada de tenebrosa Idade Média, porque foi realmente o período mais tenebroso de toda a história. Foi a era do Papa Inocêncio III, que alegava ser o vigário de Cristo, supremo, soberano sobre a Igreja e o mundo, que instituiu a Inquisição, a qual, sob sua direção, derramou mais sangue do que em qualquer outro tempo, exceto na Reforma. Foi a era da pornocracia, o domínio de meretrizes. Sagários III tinha uma amante e encheu o coro papal de amantes e filhos bastardos e transformou o palácio papal em um covil de ladrões. Anastácio III foi morto asfixiado por Marozia, que era amante de Sagários. João XI era filho ilegítimo de Marozia. João XII era neto de Marozia e violou viúvas e virgens e foi morto em pleno ato de adultério pelo marido enfurecido da mulher. Foi a era do cisma papal, porque duas linhagens de papas, uma governada a partir de Avignon e a outra a partir de Roma, se amaldiçoavam e lutavam uma contra a outra. Estes papas não eram apenas culpados de atos de sexo imoral, gerando dezenas de filhos bastardos cometendo sodomia, etc., mas eram culpados de vender ofícios sacerdotais aos que ofereciam o mais alto lance. Foi a era em que a luz brilhou cada vez mais fracamente, embora os poucos crentes trabalhassem mais fervorosamente à medida que as trevas aumentavam, até que ao final da era muitos se levantaram tentando reformas. Seus trabalhos foram tão fervorosos que prepararam o caminho para a reforma vindoura. Portanto, como diz a palavra, concernente a essa era, tuas últimas, final da era, obras são mais do que as primeiras. A palavra Tiatira tem vários significados, entre os quais se encontra sacrifício contínuo. É crido por muitos que isto seja uma profecia concernente à prática da missa, que é uma representação contínua do sacrifício de Cristo. Esse é um excelente pensamento, mas poderia também significar o sacrifício contínuo nas vidas
e trabalhos dos verdadeiros crentes do Senhor. Certamente, estes santos de Tiatira eram os melhores, cheios do Espírito Santo e fé, criados para as boas obras, manifestando seu louvor, não considerando suas vidas preciosas para si mesmos, mas alegremente dando tudo de si como um suave sacrifício ao Senhor. A repreensão. Apocalipse capítulo 2, verso 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Agora, com este versículo, eu quero que você esteja atento ao versículo 23 e veja a prova de uma grande verdade que eu tenho trazido à sua atenção o tempo todo. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Eu tenho sempre dito que há realmente duas igrejas, embora o Espírito fale a ambas em cada era, como se fosse apenas uma. Aqui é claramente dito que há igrejas, e diz de maneira igualmente clara que algumas dessas igrejas, muito evidentemente, não sabem que Ele é aquele que sonda os rins e os corações. Ele vai provar a elas que é assim. Pois bem, que igrejas serão essas que não sabem esta verdade? É claro que é o grupo da falsa vinha, porque os verdadeiros crentes certamente sabem que o julgamento começa pela casa de Deus e, sendo tementes a Deus, julgam a si mesmos para que não sejam julgados. Ora, por que Deus chama estas igrejas de suas igrejas, ainda que sejam da falsa vinha? A verdade é que eles são cristãos. Porém, não são cristãos do Espírito. São cristãos da carne. Eles estão tomando o nome em vão. Marcos 7:7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Mas realmente, eles são cristãos, porque o que mais poderiam ser? Um maometano é um maometano. Essa é sua religião, não importa como ele a viva, porque ele concorda, em teoria, com o que o Alcorão ensina. Da mesma maneira, um cristão é um cristão, desde que ele concorde com o fato de que Jesus é o Filho de Deus, nascido de uma virgem, que foi crucificado e morreu e ressuscitou, que ele é o Salvador da humanidade, etc. Por sinal, na era de Laodiceia, haverá os que se chamam de cristãos porque concordam com as excelentes qualidades de Jesus, enquanto se reservam o direito de negar sua deidade. Os da ciência cristã já fizeram isso, como também multidões que pregam um evangelho social. Ele é um cristão nominal e pertence à igreja. Porém, ele não é um crente verdadeiro ou espiritual. Esse tipo de crente é aquele que foi batizado no corpo de Cristo e é um membro dele. No entanto, está na determinação de Deus que o joio cresça com o trigo e não deva ser arrancado. Esse é o mandamento de Deus. O dia dele ser atado e queimado está chegando, mas ainda não chegou. Portanto, o Espírito está falando a este grupo misto. Por um lado, ele está louvando, e pelo outro, ele está repreendendo. Ele falou o que está correto com o verdadeiro crente. Agora ele avisa o que a falsa vinha deve fazer se é para ser justificada diante do Senhor.